Alô, pessoal! Vamos ver se a gente melhora a iluminação e se dá certo no Dr. Ricardo entrar sem o Instagram criar nenhum casozinho com ele. Porque é muito comum acontecer. E aí, como é que estão todos? Enquanto ele não entra, vamos mandar aí uns aviãozinhos para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Vamos lá. Certo. Tchan, 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 tchan. Será que o Instagram vai deixar conectar com o Dr. Ricardo? Deu Boa noite, boa noite. Deu certo! certo, deu certo, deu certo. Beleza, beleza, beleza. Muito bom. Estamos aqui, terça-feira maravilhosa. Então, Eu gente, estou aproveitando aqui para enviar a todo mundo as mensagens de feito se aqui o conectar. piadozinho. Vamos mandar brasa, convidar mais alguém. Vamos aproveitar esse momento porque nós consideramos que essa informação é importante para todos. Isso. Mais algumas pessoas entrando na live e que vão assistir a gravação também, tá? Então, é isso que se quer, tá? Fazer o bem que mal tem. Perfeito, perfeito, perfeito. Tô E, doutor animado. Ricardo, nós temos hoje um tema realmente maravilhoso, que tem relação com vitaminas e tem relação com os exames. Então, só fazer assim os preventivos comuns, tomar algumas vitaminas, comer de tudo, como diz o outro, é suficiente? Na verdade, American, boa noite para você que está se conectando. Parabéns por estar aqui. American, muitas pessoas acham, e eu achava o mesmo, né? Que fazer exame era algo banal, né? E só fazia quando eu ia para Cuba. Mas desde 2021 eu prestei atenção a alguns sintomas, alguns questionamentos que vieram na minha cabeça e que poderiam mudar a saúde se prestávamos atenção e observávamos esses valores. Porque eu me perguntava, como é possível que uma pessoa faz exame todo ano e ao ano seguinte, e está todo normal, veio o ano passado, fez exame, esse ano fez exame e o médico fala, está normal. E no ano seguinte aparece uma doença. Eu falava, não, tem alguma coisa que está errada aí. Então, a gente precisa estudar isso para entender, como fala um especialista, a gente precisa dominar o básico de saúde para poder tomar as melhores decisões e escolher o melhor profissional. E foi o que eu fiz, né? Em 2021 comecei a estudar e comecei a aplicar em mim. Comecei a buscar os exames, a fazer exame. E tem alguns exames que são básicos, que definem boa parte da nossa saúde e da imunidade, que é o que estamos conversando hoje, que são triglicerídeos, insulina basal, vitamina D e hemoglobina glicada. Esses quatro são básicos, simples, que qualquer pessoa pode solicitar, tanto plano de saúde ou no particular. E vai determinar e vai permitir observar, acompanhar como está indo o progresso desses exames básicos, além do check-up geral, né? Eu nunca descarto isso, até eu faço, né? Mas quando se ajustam esses quatro e eles estão nos níveis ótimos de saúde, você pode acreditar, você está indo para uma boa saúde. Esse é o objetivo. Olha, hoje, o primeiro assunto que a minha esposa me chamou foi um. Hoje em dia não tem mais manchete de jornal, né? Tem manchete da rede social. Foi uma manchete de um jovem de menos de 50 anos, no caso de 40 anos,
morreu numa das academias mais famosas do Brasil, andando na esteira. Então, se o cara estava numa academia famosa, provavelmente ele tem plano de saúde, provavelmente ele tem um bom médico, provavelmente ele faz até alguns exames. Ele morreu. Você pode comentar sobre isso? Se eu falo 4 exames, a gente depois vai ter uma regrinha para a gente dar esse exame para as pessoas, né? Falou 4 exames que a gente vai comentar hoje. Mas tem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade, né? Então, por que esses exames importam? E só, assim, exame de rotina, esses exames aleatórios que a gente faz não são suficientes? Comente aí, por favor, doutor Ricardo. Porque não, Não dá os para exames... alguma coisa antes? Fazer o exame certo? Observando esses quatro, podemos detectar de forma prematura se há algum problema que está indo para uma doença ou um sintoma, porque eles definem duas coisas no corpo: a inflamação e o estado metabólico. Ou seja, está relacionado com imunidade, a inflamação, que é resultado de uma deficiência metabólica do corpo. Então, a gente, com esses quatro, dá para prestar atenção ao que está acontecendo. Eu sempre recomendo uma série de exames, e se você ficar até o final, você pode até ganhar essa relação em um PDF, se você pedir. Você precisa ficar até o final, porque no final a gente vai falar uma palavra que, se você escrever, você ganha esse PDF, tá certo? Então, os exames corriqueiros, se presta muita atenção, por exemplo, diabetes, se presta mais atenção aqui a glicemia em jejum. Eu vou te dizer, a glicemia em jejum, o açúcar em jejum, ela só diz as últimas 24 horas o que aconteceu no corpo, só. Então, glicose normal não significa metabolismo 100%. Exatamente. Glicose normal não diz nada. Aí, por isso que um dos parâmetros importantes que eu diria que é, assim, fundamental pedir sempre ao médico e conversar com ele é a insulina. Porque a insulina é a que vai controlar, é um hormônio, é uma proteína, que é um hormônio, tem uma função importante. Se você quer reduzir peso, precisa controlar a insulina em níveis baixos, porque é um hormônio anabólico, ou seja, que procede a aumentar o peso, seja em gordura ou em massa muscular, dependendo de como se fizer o processo de ganho de massa muscular. Mas ele é um hormônio anabólico, ou seja, de crescimento. Então, a insulina, quando a gente come muito carboidrato, sube a glicemia, a glicose em sangue, para baixar essa glicemia em sangue, ou seja, essa glicose em sangue, precisa insulina. E o pâncreas produz para baixar. Só que essa insulina, ela não baixou a glicose, ela não baixa imediatamente, ela demora para baixar. E quando você come muito carboidrato, periodicamente, todos os dias e a todo momento, tem picos, os famosos picos de glicemia, também tem picos de insulina. Só que a insulina não baixa rápido. E quando você tem um excesso de insulina, mesmo com uma glicose normal, o corpo começa a falhar metabolicamente. E isso chama de síndrome metabólica. E a primeira coisa antes da diabetes é a resistência à insulina. Então, a insulina alta é uma inflamação crônica. E a inflamação crônica acaba com o sistema. Porque a exposição prolongada, anote essa frase, exposição prolongada a carboidratos durante muito tempo provoca problemas de desregular o sistema metabólico. É isso que está acontecendo. E tem muitas pessoas, principalmente mulheres acima de 40 anos, que têm insulina elevada e não sabem. E estão indo para uma diabetes silenciosa. Por isso que muita gente... a minha irmã, 2 anos anteriores, ela me falou, debutei como diabética. E ela é médica em Cuba. E eu falei, isso foi acúmulo de muita exposição de carboidratos durante muito tempo. Isso não aparece. Chega um momento que o corpo ele diz, até aqui
era comigo, agora é com você, resolve. E é isso que está acontecendo. Então, esse parâmetro, ele é assim, chave, e tem o valor ideal em jejum, deve ser entre 3 e 5. Os laboratórios colocam de 2 a 24. Vamos lá. Então, você está dizendo que o valor da insulina não é o Uhum. valor da glicose, Não. tá? É da insulina. Então, às vezes, a gente está fabricando muita insulina, aí a glicose está normal no exame, mas é porque um outro parâmetro está desregulado. Então, repete isso para o pessoal gravar. É. Você pode estar com uma glicose de 84, 85, até 80, que é normal e ideal, abaixo de 90, e uma insulina de 10, 17, 14, que já é um problema. Já é um problema porque o corpo ele está tentando resolver o problema do excesso de glicose em sangue e produz muita insulina. Quando a insulina está acima de 9, 10, já está indo para uma resistência à insulina. Que coisa é a resistência à insulina? É como se você, imagina que você está em casa e a toda hora estão tocando a porta. Aí você abre, volta, abre, volta. Então, chega um momento que você cansa e diz, não vou abrir mais. Criou uma resistência, não vou abrir mais a porta porque estão batendo toda hora. A insulina bate a porta da célula e a célula não reconhece. Eu não entendo o que você está querendo fazer aqui, não sei. E aí se produz mais insulina, porque o corpo ele precisa resolver a glicose. Então, se a insulina, se a glicose que está no sangue, uma insulina resolve uma molécula de glicose, quando tem muita glicose, vai precisar dois para resolver para baixar uma molécula de glicose. Se tem muita glicose, é 3, e por aí vai aumentando. Isso, porque na verdade, o que acontece? A gente quer passar alguns exames que você vai levar no seu profissional de saúde. Não precisa entender todos os exames no sentido desses detalhes, né? Então, qual seria o próximo exame super importante? Um é a insulina. Qual é o segundo? O outro que é muito importante é a hemoglobina glicada. Que coisa é a hemoglobina glicada? A hemoglobina é a proteína do sangue. É uma proteína. E glicada quer dizer que está ligada, ou seja, que está junto com uma glicose. Ou seja, está caramelizada. Essa é a palavra mais familiar que você vai escutar. Proteína caramelizada. E qual é o resultado dessa interpretação? É que está dizendo que a quantidade de glicose em sangue de 90 a 120 dias, ela dá um quadro mais amplo de como está a glicemia durante os últimos 90 a 120 dias. E aí tem os valores ideais que devem ser abaixo de 5,2 percentual. Tudo isso a gente pode depois, em detalhe, falar para você no... A hemoglobina glicada, às vezes no exame, aparece com um nome super feio. Eu até anotei HbA1c. E ela é um problema. Por que é um problema? Gente, talvez você lembre, eu sou da época que tinha segundo grau, tá? Então, lá no segundo grau, a gente estudou, no primeiro grau também, na quinta série, a gente estudou que a hemoglobina é que transporta o oxigênio. Inclusive, ela é uma célula diferente. Ela tem a fórmula de um donut. Tá? Ela tem um buraquinho, não é exatamente buraco, mas digamos que tem um buraquinho no centro, etc. E ela facilita o oxigênio grudar nela e passar para onde for necessário. Tá? Só que quando ela fica caramelizada, o oxigênio não gruda mais nela, porque o carboidrato já grudou. Então ela não serve para nada. Ela vira um lixo metabólico. Só que o corpo leva mais de 90 dias para jogar fora esse lixo. Então, o diabético ou a pessoa que quer baixar a insulina e a glicose, ela faz dieta, aí vai fazer em jejum de 24 horas antes de fazer meu exame de sangue. E realmente a glicose dá mais baixo. Mas quando vai medir a hemoglobina glicada, dá alta, aí denuncia isso. Mas olha só, até a respiração pode piorar por causa da hemoglobina glicada. Qual é o próximo exame, doutor Ricardo?
O outro exame é os triglicéridos, que muito se negligencia isso e se observa mais o colesterol, mas os triglicéridos são muito mais importantes. Que coisas são os triglicéridos? São três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, triglicéridos, tá? Então, o que acontece? Isso Na maioria das regiões do Brasil, tá? Triglicerídeos. é triglicerídeos, o português meu é, e o que acontece? Muita gente pensa que o aumento dos triglicéridos, os triglicerídeos em sangue está relacionado com a gordura que se come na dieta. Totalmente errado. Por quê? Porque a gordura que se come, ela não impacta nesse perfil lipídico em sangue. O que produz maior triglicerídeos em sangue são os carboidratos que se produzem, que com excesso o fígado resolve isso, transformando o carboidrato em triglicerídeos, de forma a armazenar como energia futura. Só que quando não se usa essa energia, ela fica boiando, digamos assim, no sangue. E se está acima de 100, já é um problema. Essa é uma. E provoca uma inflamação também, junto com a insulina, com a hemoglobina glicada. É o resultado do excesso de carboidrato refinado, ultraprocessado, doces, todo tipo de carboidrato. Aquela que falam gordura do fígado, mesmo comendo frutas, você pode ter gordura no fígado, por causa da transformação desse carboidrato das frutas. Eu já tive uma pessoa que não comia, ou seja, estava achando que estava comendo saudável, fazendo vitaminas de frutas de manhã e teve gordura no fígado. E quando se fala gordura no fígado, é os triglicerídeos que estão inflamando o fígado por causa da produção excessiva de triglicerídeos através dos carboidratos. Essa polêmica, né, ela diminuiu agora no dia 6 de janeiro, né? Eu lembro que em 2002, quando eu fiz a pós-graduação com o Dr. Eduardo Salazar, lá em Los Angeles, ele falava, né, de frutose, falava de carboidrato, falava que a pirâmide recomendada nos Estados Unidos não estava de acordo e passou os parâmetros para nós. Aí eu passei de 2002 a 2026, 24 horas levando tapa na cara e pancada na testa, né? Até que finalmente alguém disse, não, mas realmente triglicerídeo, colesterol, esteatose hepática, né, que é gordura no fígado, isso pode ter mais causa endógena, ou seja, de dentro do corpo, provocado pelo açúcar que você consome, açúcar doce e não doce, do que da picanha ou da pele de galinha e etc. Mas lembre-se, procure o seu profissional da saúde. É bom que entrou mais um profissional da saúde, a doutora Dormila. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live toda terça-feira, 19h30. Inclusive na terça-feira de carnaval estaremos aqui. E qual seria o nível aí de triglicerídeos recomendado e os próximos exames, doutor Ricardo, para a gente concluir aqui? O nível ideal de triglicerídeos em sangue é abaixo de 100. Se chegou a 3 dígitos, já é para se preocupar por riscos de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, etc. Abaixo de 100 e de preferência entre 50 e 70. Tá certo? Esse é o nível ideal, porque uma coisa é normal e outra coisa é ideal para a saúde, tá? Prevenção de doenças. E o próximo exame é também muito importante, que define muito a imunidade. Então, já vimos a insulina e triglicerídeos, elas vão ocasionar uma chama-gripe. Isso aí é chama-gripe, praticamente. E se o outro exame também estiver abaixo dos níveis ideais, que é a vitamina D, ou 25-hidroxivitamina D, esse exame é fundamental. Esses 4. E a vitamina D, ela está relacionada diretamente com a imunidade. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo, todas as células do corpo humano têm receptores de vitamina D, VDR, vitamin D receptors. E então, eles são os que ativam o sistema imune. São os primeiros que dizem para o sistema imune, ei, aqui está uma infecção, precisamos ativar todas as nossas armas para atacar. Essa é a função principal da vitamina D. Muita gente, os médicos e os exames de laboratório, os valores de referência dizem que até 30 é o ideal e que acima de 30 pode dar toxicidade.
não existe toxicidade. Muita gente pensa na toxicidade acima de 50, 90, 60, 120. Não existe. Na literatura já revisei vários artigos e isso, médicos especialistas que falam disso. Então, níveis, como fala um amigo meu, a vida começa a partir dos 50 nanogramas por decilitro. É a vida, os níveis de vitamina D saudáveis para evitar doenças. Eu, em particular, comprovei isso através dos exames e fui aumentando meus níveis de vitamina D em sangue e observei que tem uma relação. Não é que ela seja a única, mas ela tem, em conjunto com o resto, vai conformar para onde que está indo a saúde de você, no caso, do nosso corpo, certo? Muito bem. Então, gente, continue pegando o sol, continue fazendo atividade física, continue assistindo as nossas lives, tá? Tem muita gente boa promovendo saúde na internet, mas tem também a pessoa para te acompanhar. Nós temos também os nossos desafios de mudança de mentalidade, mudança de juventude, né? Controle de peso, enfim, com vários parâmetros. Inclusive, na terça-feira, agora de carnaval, nós vamos falar sobre o sono. O sono pode ser a peça que falta para você controlar a ansiedade, controlar o peso, ter mais energia. Então, vai ser a nossa melhor live de sono, além das que nós já falamos. Então, se a gente, tá? Tem muita gente que já vai estar começando a descansar, ou vai estar no meio de uma viagem, né? Na terça-feira de carnaval. Então, 19h30, nós teremos, tá? Uma live. Só que eu quero também convidar para vocês, eu tenho uma amiga que ela disse que na sexta-feira de carnaval ela vai estar se preparando para um retiro. Então, ela vai estar falando junto comigo, a Priscila Seixas, que é terapeuta ayurvédica, sobre um tema que interessa para a maioria das pessoas que já tem, né, mais de 18 anos, como eu falo, mais de 40 anos, que é cansaço, dores, perda de força. Não são idades, são sinais de alerta do corpo. Tá? Então, estou convidando vocês para sexta-feira de carnaval, 9h30 da noite. Você pode ir até dançar depois, não tem problema nenhum. E terça-feira de carnaval, 7h30 da noite, você pode até ir dançar depois, não tem problema nenhum. Para essas lives, tá? E o Ricardo vai lembrar para você da live do sono e da palavra-chave para você ganhar um PDF. Com você, Ricardo. Resumindo o que eu falei até agora dos 4 exames, se você tem insulina alta, se você tem hemoglobina glicada acima de 5,2, 5,5, 5,7, triglicerídeos acima de 100, isso aí já é uma inflamação metabólica de cara. Lá você está com uma inflamação e a imunidade vai estar piorada. E se ainda por cima tem a vitamina D abaixo de 30, você vai criar problemas para a tua saúde na imunidade, com certeza. Então, você que está aqui e ficou até o final, se você comentar nos comentários a palavra exames, nós vamos te mandar por privado um link para você baixar uma relação de exames que você pode pedir para o médico e nós estamos dispostos, tanto a mim como eu, vamos te ajudar na interpretação desses exames para ajustar a nutrição. Porque se pode ajustar a nutrição a partir de os valores desses exames de laboratório. E mais uma coisa, você que está aqui, se nunca pediu isso para o médico, se esforce, peça mesmo, porque tem alguns planos de saúde. Aproveite que a doutora está aqui e peça para ela também, se você é paciente dela. Mas olha a dica do doutor Ricardo agora. Peça para o médico e se você tem plano e o médico não entende, tente falar de uma maneira que ele coloque na prescrição, na solicitação, porque muitos médicos às vezes não sabem ou o plano não aceita, mas é o que aconteceu com uma amiga minha que foi para o plano e falando com a médica para solicitar e a médica não colocou. Aí, ou você faz particular, eu vou te dizer, eu levantei recentemente, ou seja, um ano atrás, valores desses exames, desses 4, e não passa de 145, R$200.
Cada um deles são baratos e você pode até solicitar online. Ou aqui na minha cidade, onde eu moro, que é Salvador, Bahia, encontrei um laboratório que é LPC, é Laboratório de Vacinas e Exames de Laboratório de Sangue, e são os mais baratos. Eu fiz, em novembro do ano passado, uma batelada e só paguei 342 ou 362 reais de exame. Foram vários exames. E você pode fazer isso de uma forma simples se você não tem plano. Se você tem plano, tentar buscar que o médico coloque isso, porque vai ajudar muito na interpretação da tua saúde e para onde está indo. E se você está pensando em eliminar peso, nós te convidamos a participar dos nossos desafios de transformação corporal que acontecem todo mês. E estamos em um mês fantástico. Carnaval, as pessoas estão se divertindo, mas precisam cuidar também da imunidade, da saúde. Curta e, ao mesmo tempo, aproveite para saber anotar essas dicas, passar para outras pessoas e cuidar da saúde. Né, Maica? Se faltou alguma coisa... ações. O que é uma coisa que a gente se programou para falar, né? Ações práticas que você pode fazer para controlar esses parâmetros, reduzir os picos de glicemia em sangue, ou seja, evitar carboidratos ultraprocessados, processados doces, comer mais proteína com fibra, principalmente no café da manhã, fazer treinos de força 3 vezes por semana, cardio 2 vezes por semana. Isso melhora a sensibilidade à insulina, porque o músculo atrai glicose para dentro. E se a insulina está alta, então existe um mecanismo que transporta a glicose para o músculo quando se faz atividade de força. E faça uma suplementação, faça uma exposição à luz solar de manhã e de tarde, que vai ajudar para os níveis de vitamina D. Tem muita gente que diz, só o sol já vai produzir vitamina D. Eu vou te dizer, não é bem assim. Você precisa de colesterol na pele e no corpo em níveis adequados, que esse é outro erro da medicina, dos laboratórios, para poder produzir a vitamina D. Os raios solares é que fazem a ativação dessa reação para que se produza a vitamina D em sangue. Muito bem. Esse é o recado. 3 ações simples que você pode fazer. Então, se você quiser rever a live, vai ter a gravação, basta você pedir também. Saúde e sucesso. Ótima noite. Tchau, tchau. Ótima noite. Tchau, tchau.